Olá, olá, olá! E como todos sabemos, vamos ter uma audiência com a corja da vara da infância nessa segunda ou nessa terça. Então estamos preparados, afiados, né? Para o quê? Dançar essa música. Quem é que dança essa música? Quem dança essa música são eles. A gente canta. Deixa esses malucos dançar a música, né? Essa vara da infância que não protege criança nenhuma. Cientificamente comprovado na Ilha do Marajó e mais em 800 pontos do país, onde que são fomentados coisas inescrupulosas. E elas partem da onde? Quando se fomenta vício como realidade, quando a escola trata bem melhor, com indiferença, as crianças dos drogados, do que trata as crianças dos pais comum, e insiste que os pais comum como eu, assim, tem que respeitar o baseado do cara viciado. A gente já chegou num ponto, porque na verdade não é respeito. Naturalmente a gente é obrigado a viver com essa sociedade decadente. Tu não pode ir lá arrancar o baseado do xará da mão dele, a seda da mão dele. Agora, ele não pode obrigar os meus filhos a fazer um beabá de como faz isso. Porque ele está em solo amigo, solo, terreno do drogado e comparsa dele. Se eu tô na minha casa, qual é o respeito que ele tem que ter com as minhas crianças? De, no mínimo, não fazer isso se expondo para os meus filhos. Não dizer para os meus filhos que ele é um cara mais legal porque ele se droga, que eu sou uma mãe chata. Eu estou dando exemplos comuns de um assunto que eu quero me focar num tal do dinheiro que eles estão fomentando. Esses drogadinhos mesmo, eles estão fomentando esse dinheiro. Esse dinheiro que vai vir a partir do governo, que é um dinheiro totalitário, não é um dinheiro de pesquisa nacional, nenhuma coisa boa para os cidadãos brasileiros, né? Então eles usam distorções de gênero, distorções de sexo também para fomentar isso, fomentar as pessoas a ser, os meninos a ser mais alegrinho, que eles, senão eles vão se construir esses machos tóxicos, eles têm que ser muito delicado, né? Assim que nem o Cláudio, sabe? Uma delicadeza, né? Com as mulheres chucra que nem eu, uma puta de uma delicadeza. Agora, se eu fosse uma mescla dessas mulheres assim que, ai, tanto fez como tanto faz, aí o Cláudio estaria beijinho comigo. E essa é a divisão social que não foi provocada nesse instante, ela foi provocada durante muitos procedimentos escolares, principalmente escolares, dentro das escolas, na reunião dos professores, das diretoras, que elas recebiam comandos, que elas não tinham capacidade intelectual de perceber que estavam recebendo esses comandos para desenvolver essas coisas inescrupulosas com seus próprios alunos, com os comandos. Então a maioria dessas professoras, elas chegavam para umas mães assim muito tóxicas, assim como eu, né? Que é eu que sou tóxica, o Cláudio não é tóxico, eu que sou tóxica, né? E quando questionava qualquer coisa, essas pessoas diziam as diretrizes e bases do ensino. A gente está usando a era digital para negar uma vaga para o teu filho. Mas a gente não vai dizer isso, a gente só vai te chamar de ignorante, né? Então, entre fatos e boatos, mais sério que isso é fomentar o quê? Materiais de aborto. Com destino, né? Porque isso já tem cada probleminha com essas meninas já tem um destino, né? E como muito bem me contou,
existe uma operação no Rio de Janeiro que paga o valor de 3.000, 1.000 e poucos reais para aquelas meninas ter essas crianças e descartar, para que fomente essa indústria, né, que a gente muito bem conhece, para onde vão esses detalhes, né? Então a gente desacreditou um pouco da cosmética, a gente que gosta muito do trabalho na área da beleza, da estética. Tenho me afastado também um pouco desse mundo, desses eventos, assim, me dedicado a trabalhar para a gente conscientizar as pessoas sobre essa sociedade decadente, totalmente implantada pelo Estado. O Estado se intrometeu na vida das famílias, que era natural e normal, e fez isso. E se tem um lugar que eu pude ouvir milhares de histórias de pessoas antigas contando sobre isso, sobre a Costa da Lagoa, foi nesse lugar, nessa Costa da Lagoa Floripa, que eu chamo de Zumbilândia, porque aqui a gente pôde perceber onde começou, qual foi o botãozinho que foi torcido para comprometer essa região aqui a começar a introduzir as drogas como normalidade. Usando o quê? Usando sim a ignorância das pessoas. Vamos usar isso aqui, ficar doidão, como se isso fosse uma coisa legalzinha. E daí que eles culpam muito os outros países que chegaram aqui, que começaram a introduzir isso, os locais, né? Mas, na verdade, nada mais, nada menos que era um projeto governamental. Era um projeto governamental e ele foi executado. Ele não vai ser executado, ele já foi executado e a gente já está com os resultados. E isso vale para doenças como AIDS, sífilis, câncer e um punhado dessas doenças que naturalmente elas não existem, elas foram introduzidas da mesma forma que o baseado foi introduzido na boquinha das pessoas. Elas foram introduzidas, a nicotina foi introduzida pelos médicos, o governo introduz as drogas de maneira assim, para ele não aparecer como se fosse ele. Então ele diz que tem que tratar todas essas pessoas como uma pessoa em condições normais, somos todos iguais. Não somos todos iguais. Eu não sou igual ao drogado do Xará. Eu não sou uma mãe drogada que meto droga na minha boca, na frente dos meus filhos, fazendo eles ter esse tipo de tela mental. Então, eu exijo que a sociedade decadente, no mínimo, respeite minhas duas crianças, por todos os códigos de todas as instituições que existem, eles têm direito a esse respeito. E será feito, porque eu vou exigir. Então, já retirei sim meus filhos de muitos lugares onde que isso é comum, inclusive na frente das escolas, tanto da Lagoa da Conceição quanto a escola da Costa da Lagoa, normalizaram isso. Ontem o menininho estava com 3 voltas de uma corrente daquelas que eles vestem as crianças nessa moda Drogadilândia. Menininho tava assim, o meu filho chegou em casa e disse: mãe, eles estão transformando o menino num marginal. Eu disse: exatamente, ele não tem condição, o menininho não tem condição de discernir o que aquele pai drogado e sei lá mais quem, que é a mãe que tá cuidando dele agora, tá fazendo com ele. Essa é a realidade. E daqui a pouquinho estão mostrando MC Bandolation lá, mostrando pepequinha, e ali começa toda essa droga e acaba na Ilha do Marajó. É assim que funciona. Então, existem vários filtros que a sociedade perdeu. E dentro disso tudo, eu não sou uma mãe nem 8 nem 80, eu sou bem ali na linha do meio quanto a todas essas coisas, porque a gente não tem esses hábitos. Ontem, quando meu filho falou isso para mim, ele não falou ostracizando o menininho. Pelo contrário, ele ficou com medo de cumprimentar o menininho que disse que já foi amigo dele, de medo que aquela mãe que a gente não sabe nem quem é,
aquela pessoa que estava ali com ele já criasse mais problema, porque a gente não tem mais liberdade, a gente vive essa libertinagem, que essas pessoas comandam tudo, agridem quem elas querem, depois correm usar a delegacia da 10ª e se fazer de vítima. E tudo isso que eu estou falando são vários fatos reais misturados em todo um trabalho implantado por quem? Pelo governo, sempre pelo governo. Quando eles fazem uma campanha de câncer de cérebro, é porque eles já soltaram a turbina do avião com exatamente o químico que em tais concentração vai parar na cabeça e vai gerar toda essa problemática. Não é que eles estão soltando agora esses procedimentos, eles já soltaram. E já tem uma estatística rolando aí. Só que eles vão maquiar essa estatística com doenças X, doença Y, doença... sei lá que porra de letra que vão botar de nome, de codinome, de etiqueta, como eu venho falando, ex-etiqueta, e vai seguir. A genética existe. E a gente herda de tudo essa estela mental dos antepassados, as coisas que a gente vai projetar na nossa mente, vai liberar para fora, que é o que vai acontecer na realidade. Primeiro aqui, depois para fora. Primeiro aqui, depois para fora. Primeiro aqui, depois para fora. Segundo toda a neurociência. Então, quando a gente aprende alguns meios de cocriar, cocriação, criação, domínio da mente, do pensamento, na prática, a gente tem uma função social criativa de criar, que é o que eu estou fazendo aqui, que não tem a ver com ostracismo, até porque a mulher mais ostracizada do planeta, entre os que me amam e os que me odeiam, tem sido a nossa família Arquitetos. Agora nós estamos vivendo a onda do ostracismo total, a gente está recebendo um ostracismo severo. Daqui a pouco muda. E aí eles tentam minimizar o que eles mesmos estão fazendo. E ainda dizer que a família Arquitetos, que só faz o bem para essa gente, que faz o tal do ostracismo. Tudo isso é natural, até que as pessoas se deem conta que o que elas dizem que eu estou conspirando, conspiranoica, é pura realidade. Até que eles liguem os fatos, porque as pessoas estão tão anestesiadas pela essa coisa que solta na montanha ali, que eles não conseguem ter um raciocínio mais para a lógica das coisas. Então, nessa minha genética de guerreira, estamos prontos para a batalha, seja ela de budoque, de peixeira, ou outras coisas, assim como devolver um ostracismo coletivo, merecida devolução, e deixar o presentinho com quem quis nos entregar. Seja que se foi testemunha de Jeová, seja se foi os supostos nativos da Costa da Lagoa, aliado com todos esses restaurantes, seja se foi os drogadinhos oportunistas, seja quem seja. Estamos deixando o presentinho com vocês. Não somos ostracistas, não temos essas bases no nosso pensamento, mas para cocriar e criar uma sociedade criativa e decente, temos que manter um certo afastamento desse sopão de linguiça de informação e tentar, com fatos reais, naturais, desmistificar um pouco essa tal coisa da narcocultura, ou popularmente conhecido por Meg e Mag como cu e bunda. O que é cu e bunda? Músicas cu e bunda. Músicas cu e bunda, se vestir igual os cu e bunda, os balança para pepeca para cima, pepeca para baixo, como modo de vida. E isso não é o que a gente precisa ensinar para crianças, mas é o que vem sendo ensinado há um tempo suficiente
para isso estar na mente dos próprios pais e eles não conseguir se desencilhar, se desamarrar dessas amarras que o governo impôs. Trabalho do governo totalitário, que seja, não importa, se direita, esquerda, você pode ver, todas as campanhas governamentais levam as pessoas para isso. Seja escolar, seja modos do que eles ensinam na escola, tirando a educação moral e cívica, filosofia, artes, educação física, tudo que tinha de bom eles foram diminuindo e levantando essa coisa do tudo pode, do todes, de somos tudo uma coisa só, uma porcaria. É isso que eles ensinam para as crianças. Aí tu vai lá e reclama e diz que eu entro aqui com uma vara de marmelo e mando todo mundo me escutar e eu sou a ditadora. Aí certamente a Fabiana lá da escola me considera uma ditadora quando eu falo isso. Mas ela vai na frente daquelas crianças tudo, não consegue nem se comunicar. Mas é eu que estou errada, porque eu sou uma mãe tóxica. Sim, sou tóxica, levo meus filhos para a montanha se for preciso. Nesse nível, desnível que está a sociedade, eu prefiro ser a mãe tóxica. Eu aceito como troféu isso que vocês estão ordinárias. Os ordinárias estão me amputando. Porque vocês são muito ordinárias de estar me amputando esse tipo de coisa. Enquanto uma família, arquitetos tenta salvar muitas famílias, a gente está levando o título das ordinárias, né, de mãe e pai tóxico. Por isso que segunda ou terça, sei lá, tenho que estar dando explicação lá na Justiça da Infância. Mas não vai ser explicação, não. Pode ter certeza que vai ser um escurraço, inclusive um escurraço neles, que ninguém se preocupou com criança nenhuma. Isso que foi a verdade em toda a nossa história. 5 anos, fechando o caso sem eles fazer nada. Não protegem ninguém. Esses ministérios, essas coisas, tudo aí não serve para nada. O meu trabalho aqui é comprovação científica que não funciona, que não servem para nada, que foi implantado, que todas essas identidades, modelo de vícios, foi uma cultura marginal implantada, onde todo mundo ia consumir, trabalhar, comprar, e tava tudo certo. Até que vem o pessoal da montanha, traz a pesquisa, conta a verdade, que a igrejinha, a igrejona, as testemunhonas, ninguém estava contando, lança uma moeda que funciona, baseada nas verdades, tudo que é patrimônio do país, que não é patrimônio dos outros, e organiza uma máquina que vai trabalhar a favor de você. E aí muda tudo. Eu não ganhei no sorteio ontem o artefato da pineal, mas a minha pineal, creio eu que não precisa, né? Talvez pode acrescentar, mas enfim, vamos seguindo. Eles necessitam dos delinquentes, criam os delinquentes, necessitam dos delinquentes e criam os delinquentes. Por que é que eu não consegui nada naquele hospital com os médicos para enviar gente para aquele centro de cura no México? Por quê? Que eu não consegui nada, eu tive que me virar sozinha, fazer essa clínica entrar dentro da minha casa, transformar a nossa vida na vida, que seria como se nós somos os donos desta clínica e vamos fazer tudo o que precisa. Praticamente uma central de cura. A gente transformou esse lugar onde vivemos, que muitas vezes eu chamo de jurisdição, de delegacia, que tem um salão parado, que tem um hospital funcionando, que tudo foi modificado para a gente se adaptar solenemente a prestar serviços e não desserviços de saúde pública e chegar nos níveis que chegamos.
incríveis, incríveis, de conseguir uma alta. O que é uma alta? Uma alta para uma coisa que nunca deveria ter sido diagnosticada. E agora a gente vai mais fundo. O nosso objetivo é fazer o Estado pagar cada minuto que cercearam da nossa vida por causa dessas barangas estatais, repito, barangas estatais, que não tem interesse nenhum em ter um hospital de verdade aqui nas terras públicas para cuidar das pessoas. E ainda ficam largando notícias, chinelagem no Google que vão fazer mais hospitais. Não adianta fazer mais hospitais que nem Bukele fez mais hospitais em El Salvador, se vão trabalhar com a mesma medicina. Só adianta fazer mais hospitais se vão chamar os índios para trabalhar comigo. E aí a gente vai ver se tem algum médico desses que fugiram do país para a gente buscar de volta e tentar fazer uma mescla, sabe? De não Meg, doutora Nada Tudão, eu, mais esses médicos que estudaram e que tem que passar por um processo de limpeza do que eles vão aplicar, e o índio, que é o justiceiro, que é o cara que vai dizer isso sim, isso não, isso pode dar certo, isso junto vai funcionar. E aí nós vamos praticar a verdadeira medicina. Antes disso, esquece, tá tudo falido. E o que eles querem, tanto no Ministério de Educação, tanto quanto eles querem com essa moda da heroína, de fábrica de delinquente, doente, demente, sabe? Botando tudo aqueles remedinhos que ninguém precisa de remedinho para sair de depressão nenhuma, de tristeza, de loucura, seja lá o que seja. Toda essa parte psiquiátrica que eu não tenho me dedicado, porque eu não tenho tido folga para trabalhar nessa área que eu quero trabalhar. Essas questões, como que o Brasil criou tantas mazelas, como que ele fabricou essas nojeiradas que elas chegam e dizem na tua cara: eu sou débil mental, tu não pode me encostar a mão. Poft! Acorda, mulher! E elas não dizem que eles são débil mentais, é paciente psiquiátrico. Sabe a história da psiquiatria? Não sabe, querido? Então vai estudar. É um bom tema para as aulas independentes de hoje, que você vai começar na sua vida. Estudar a história da psiquiatria. É muito bom, que daí quando eu falar minhas historinhas, sabe aqueles videozinhos que os médicos psiquiatras vão, odiar? Aí você sabe de onde veio, que eu sou o contraponto, que eu sou tudo que ninguém quer ouvir. Então, tenhamos um bom dia, muito chá verde, 23 minutos saudável do que é a realidade e até amanhã.